Glória a Deus, gente. Boa noite. Tudo certinho? Vocês estão prontos para renovar a mente? Que coisa maravilhosa, né? Fazer parte de um ministério onde nos favorece a palavra de Deus para renovarmos a nossa mente. Eu não sei como você foi criado, mas eu fui criada, né, ouvindo muitos ensinamentos errados. E como eu tive que, sabe, aquilo que Jesus disse, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. A palavra de Deus tem esse poder de lavar toda sujeira que ensinamento errado fez na nossa mente. E eu acredito que hoje à noite não vai ser diferente. Acolha a palavra de Deus com mansidão. Amém? E por que é importante renovar a mente? Porque, queridos, Jesus veio nos trazer uma vida de saúde. Mas você sabe que uma vida de saúde não encaixa em uma mentalidade de doença? Pessoas que só pensam em doença, tudo está doente, tudo está doendo, tudo está... Isso não encaixa numa vida de saúde. Então, para você desfrutar a saúde, você tem que renovar a sua mente. Uma vida de prosperidade não encaixa numa mente pobre. Amém? Uma vida de abundância não encaixa numa mente de escassez, não é? Então tem coisas que tudo que Deus trouxe para nós só vai encaixar à medida que a gente renova a nossa mente. Isso a gente aprende tão direitinho no Rema, né? Quem aqui já fez o Rema? Então, no Rema nós aprendemos que nós somos um espírito, possuímos uma alma, uma mente e habitamos em um corpo. E sabe, queridos, o Espírito, que é a parte de Deus, já é pleno, né? Se Jesus voltar hoje, meu Deus, a vida eterna que a gente tem com Ele, está tudo certo. Só que nós temos um corpo, que a Bíblia diz que futuramente Ele vai ser salvo, nós vamos receber um corpo glorificado, graças a Deus. Mas você sabe de uma coisa, a nossa mente é uma responsabilidade toda nossa. A minha mente é uma responsabilidade minha, a tua é uma responsabilidade tua. E aquilo que você tem para desfrutar aqui na terra tem tudo a ver com o que você pensa. Porque você é basicamente o que você pensa. Porque a Bíblia diz que assim como você pensa, assim como você se vê, assim você é. Então você é, sabe, existe aqui dentro da sua cabeça uma negativa, sabe? Uma negativa de uma foto. E a sua vida é uma revelação do que está aqui dentro. Então, é muito fácil a gente saber o que uma pessoa está pensando. É só ver como ela está vivendo. Aleluia. Amém, gente? E a palavra de Deus, ela é liberada, né? Eu vi, um dia desse eu estava andando lá em Maceió e eu vi um outdoor bem grande que dizia assim, fazendo a propaganda de um cartório. E dizia assim, se você não registra, você não é dono. Oh, glória a Deus. Você sabe do que é que você é dono? Daquilo que você já registrou da palavra. Porque o que você não registrou ainda, você não usufrui. E de fato é assim, né? Se você tem um filho e não registra, você não é dono. Se você tem uma casa e não registra, você não é dono. Então diga aí para o seu irmão, se você não registrar, você não é dono. Então registre a palavra. Amém? Quando a gente fala de saúde, registra isso na sua mente. Quando fala de prosperidade, registra isso. Pega mesmo, sabe? Troca os pensamentos, todo ensinamento errado, troca pelo novo. Porque vale muito a pena, né? E como eu estava dizendo para você, eu fui ensinada assim. Gente, eu passei anos e anos ouvindo isso. Minha filha, tudo é do jeito que Deus quer. Quem já ouviu isso? Então o negócio é o seguinte, se estava tudo bem, é do jeito que Deus quer. Se as circunstâncias não eram favoráveis, estava tudo ruim, então se conforme, porque tudo é do jeito que Deus quer. Quem já ouviu isso? Se conforme. Então, isso fica, queridos, como uma fortaleza na nossa mente. Se conforme, se conforme, se conforme. E isso, você registra aquilo ao ponto de você não ter força para reagir quando algo está contrário. Porque, afinal de contas, você tem que se conformar. Aí, quando você abre a Bíblia, lá em Romanos, Paulo diz, não se conforme. Aí, quem está mais certo? É o que Paulo disse, inspirado pelo Espírito, ou o que eu aprendi da minha mãe e do meu pai? Se conforme, se conforme. Aí, Paulo diz, não se conforme. Diga aí para o seu irmão, não se conforme. Porque a Bíblia é a verdade.
Então, o primeiro ponto para a gente renovar a mente é deixar uma indignação se levantar dentro de nós. Vocês estão entendendo? Não se conforma, ou seja, a inconformação é o gatilho para você renovar a sua mente. Sabe por quê? Porque tudo que você tolera não muda. Aleluia. Mas no momento que eu não me conformo, rapaz, isso aqui não está nos padrões do que Deus tem para mim, não. Então, chuta o pau da barraca, meu amigo. Aleluia. Não se conforma. Não se conforma com falta, não se conforma com doença, não se conforma com divórcio, não se conforma com escassez, não se conforma com essa pandemia, não se conforma. Porque está totalmente fora do que Deus tem para nós. Amém? E isso é uma responsabilidade nossa, ninguém pode pensar por mim. Eu posso amar meus filhos, mas eu não posso pensar por eles, gente. Você não pode pensar pelo seu marido, pela sua esposa, você pensa por você. E assim como você se vê, assim você é. Então deixa eu te dizer, seja agressivo na forma de pensar, na forma de falar. Nós estamos vivendo num tempo onde a gente tem que ser agressivo, porque fé é agressiva por natureza. Não é verdade? A gente não pode mais, queridos, nós não estamos mais num tempo onde a gente vai ficar passivo, apático, né? Se Deus quiser. Só que você só tem que renovar a sua mente, porque Ele já quis. Sabe aquela história, o que é do homem, o boi não lambe? Tudo que tiver de ser meu chega às minhas mãos. E se eu te disser que não é assim? Não é? A sua forma de pensar certo vai fazer com que você fale certo. E a sua forma de falar certo vai fazer com que você tenha os resultados certos. Porque se você fica nessa passividade, né, as pessoas pensam que Deus não me fez. Tem gente assim. Não, Deus não me fez participante do meu futuro, não. Seja o que Deus quiser. E se eu te disser que Deus te fez participante do teu futuro? Aleluia. E tem muita coisa, amado, que só depende mesmo da nossa forma de pensar, de agir, de falar e de se posicionar. Né? Há um mês, mais ou menos, Deus falou isso comigo. Milagres não é produzido por você, mas é provocado por você. Aleluia. Então, querido, depois que eu ouvi isso, eu disse, já que é provocado por mim, vamos provocar esse negócio. Não é? Vamos provocar milagres. E aí, gente, quando João Batista ele andou aqui na terra, a mensagem dele era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos significa, no original, metanoia. Não é se arrepender dos pecados somente. E metanoia significa exatamente meta, né? Que é mente, e noia, meta, que é alvo, e noia, que é mente. Então, ele estava querendo exatamente dizer, coloca uma meta na forma de pensar, porque o reino de Deus está próximo. E se você for ver, Jesus, quando chegou aqui, ele começou com a mesma mensagem, deu continuidade à mesma mensagem de João Batista. Né? Em Mateus 4,17, Jesus disse, daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Transforme a sua forma de pensar, porque o estilo de vida que eu estou trazendo não encaixa mais com a sua forma antiga de pensar. Se você nasceu de novo, eu quero te dizer que Deus não coloca nada novo em vasilhas velhas. Se você quer provar do novo de Deus, renove a sua forma de pensar. Pense diferente daquilo que você aprendeu que não está em linha com a palavra de Deus. Amém? E a chamada de Jesus foi essa, né? Mude a forma de vocês de pensar, porque eu estou trazendo um estilo de vida que é diferente desses que vocês já estão vivendo. E, gente, acredite, até a roupa que você veste toma a forma do seu corpo. Já prestou atenção? Então, a forma que você pensa, a tua vida vai tomar a forma do que você pensa. Você precisa gastar tempo pensando certo, se vendo certo. Amém? Lá em Efésios capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pensa. Daquilo que a gente pensa, não é só pede, daquilo que a gente pensa. Só a sua forma de pensar, Deus já pode fazer mais.
E pensar não paga. Meu Deus do céu. Por que a gente tem que estar pensando em derrota, em falta, né? Se tem um respaldo na palavra para a gente pensar numa vida boa. Aleluia. Diga para seu irmão, pense grande. Bote para arrebentar. Amém? E a proposta de Deus é essa. Sabe, queridos, nós não podemos. Por que é que tem pessoas salvas? Qual é o sucesso do rema, Rosana? Renovação da mente. Por que tem gente salva que está há 30 anos salvo e não desfruta de nada aqui na terra? Ele está salvo, tá. A vida eterna está garantida, tá. O que ele tem direito a lá, tudo certo. Mas aqui ele não usufrui de nada. Porque lá em 3 João diz assim, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua mente. Então, eu só vou desfrutar, queridos, aqui na terra, do que eu já consegui deixar com que a palavra de Deus afete a minha mente. Se eu não deixar a palavra de Deus afetar a minha mente, eu não vou desfrutar de nada aqui na terra. Mas eu espero que você seja sábio o suficiente para usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Não é? Então, a Bíblia diz assim, né? Não se conforme com esse século. A Bíblia só pede para você se conformar com uma coisa. Ele diz, seja conforme a sua fé. Se é para entrar numa forma, entre na forma da fé. Está tudo certo. Amém, gente? Glória a Deus. E aí, o que acontece quando você pensa? Você sabe que hoje em dia, né? A neurociência tem trabalhado muito nessa questão de mentalidade, né? Muitas pessoas estão aí fazendo coach, fazendo curso para entender, mas tudo que a neurociência faz é só confirmar o que já está na Bíblia. Pessoas aí estão pagando R$7.000 para assistir uma palestra que você vai aprender hoje aqui de graça. Ou no Rema. É sério, gente. Vocês entendem isso? E aí, a neurociência diz que quando você pensa, algo neurológico acontece. Gente, eu passei 22 anos trabalhando como fisioterapeuta e eu fiz especialização exatamente nessa área de neuro, né? Eu trabalhava com crianças. E a gente aprendia que o ser humano, ele nascia com a quantidade de neurônios. E à medida que ele ia crescendo, envelhecendo, ele ia perdendo os neurônios. E os neurônios que se perdiam ou que eram, como é que eu posso dizer, lesados, aquilo era uma perda irreversível, não tinha mais como recuperar. Mas sabe, a neurociência mostra que não só é possível recuperar, como fazer novas sinapses. Isso só prova o que a Bíblia diz, renova sua mente. Se não tivesse o poder de renovar as sinapses, aquilo que você aprendeu era para sempre, você nunca podia pensar diferente. Mas a neurociência só está provando que a palavra de Deus é a verdade. Se você aprendeu errado, você pode reaprender. E acredite, coisas estão sendo reorganizadas no reino do Espírito, para te favorecer. É possível pensar diferente, é possível pensar como Deus pensa. É possível pensar grande, é possível pensar próspero, é possível, querido. Porque a neurociência está provando isso. Amém? E o que acontece quando você pensa? Você sabe que caminhos neurais podem ser feitos quando você pensa e pensa e pensa e pensa e pensa. Eu estava vendo um estudo, ele dizendo algo interessante. Ele diz, sabe quando você pensa, você pega um versículo, e você pensa, e você pensa, e você pensa. Eu vou te falar o que é isso. Diga comigo, meditar. Vou dizer para você quem foi que fez isso muito bem. Aí ele dá um exemplo bem interessante. Ele diz, quando você pega, sabe aqueles tabletes de manteiga, quadradinho? Se você pega algo quente e coloca em cima dele, já prestou atenção que vai abrindo um caminho? Vocês estão imaginando isso? Ele disse, pensamentos faz exatamente isso. Cria caminhos neurais. Agora eu tenho uma boa notícia para você, porque evangelhos são boas novas. Caminhos novos feitos aqui, são caminhos novos feitos aqui. Rosana, me prove pela palavra, porque só dizendo assim eu não acredito não. Quem lembra aqui de Josué?
Josué, ele era servo de Moisés. Moisés morreu. E Deus chega para Josué e diz assim: Josué, meu servo Moisés está morto e agora eu quero que você conduza esse povo. E aí Deus diz algo para Josué interessante. Deus diz assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora vamos pensar a cabeça de Josué. Sim, o Senhor vai ser comigo como foi com Moisés, só que Moisés não conseguiu. Quem me garante que eu vou conseguir? Mas antes de Moisés terminar de pensar, Josué terminar de pensar, Deus diz assim: tão somente seja forte e corajoso e medite na palavra. E pense na palavra, e pense na palavra, e pense na palavra, e pense na palavra. Moisés não conseguiu não, mas você vai conseguir. Você vai pensar na palavra, você vai pensar na palavra, você vai pensar na palavra. Você não vai pensar no fracasso que ele teve ou daquilo que ele não conseguiu. Você vai pensar na palavra. Oh, aleluia! Você não vai pensar na forma que seu pai, o marido que seu pai foi para sua mãe. Você não vai pensar na forma financeira que vocês tiveram antes da minha palavra. Você vai pensar na palavra. A experiência que outra pessoa teve com Deus não importa. Pense na palavra. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu gosto muito. Gente, olha, teve alguns nomes de Deus que foi dado a Deus por experiências que homens tiveram com ele, né? O Jeová Jireh, o Deus da provisão, foi Moisés que deu esse nome a Deus, porque na hora que foi oferecer Isaac, vocês lembram? Deus proverá. Não foi? E homens tiveram experiências com Deus e foi dando nomes a Deus. Jeová Rafá, Jeová Tsideknu, e foi dando. Mas sabe, teve um nome que Deus mesmo deu a ele. Eu vou dizer que quem me mandou, Deus diga que eu sou. Agora o interessante é que se eu chegar para você e disser, eu sou, você vai dizer, é o que mesmo? Não fica faltando um adjetivo? Sim ou não? Mas Moisés, Deus disse a Moisés, eu sou. Agora completo, o que você quiser que eu seja, eu sou. Eu não vou nem colocar um adjetivo para você não ficar pensando naquele adjetivo. E quando você prestar de outra coisa, você diz, não, mas Deus é só isso. Ele só diz assim, eu sou. Agora pensa aí o que você quer que eu seja, que eu vou ser. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, gente. E aí, o que Deus disse a Josué? Pensa, Josué, medita. Essa palavra meditar, gente, é criar um caminho. Pensa correto. E aí quando você pensa correto, aí Deus diz assim, aí você vai ter o cuidado de falar. E fazer. E aí quando chega lá em Josué capítulo 3, eu acho tremendo que depois de Josué fazer tudo isso, né? Aí o Senhor diz a ele no capítulo 3 assim, ei Josué, você vai andar por caminhos que você nunca pisou antes. Em outras palavras, aquele tempo todo com Moisés. Moisés não conseguiu, mas Josué meditando, falando e praticando a palavra. Pisou em caminhos, por quê? Porque esses caminhos que ele pisou, primeiro ele criou aqui. Pastor Janduí diz isso. Aonde os seus olhos chegarem, os seus pés pisarão. Você nunca vai pisar num lugar que você não pensou antes. Aleluia! Amém? Agora, deixa eu te dizer o que significa essa palavra meditar. A que é que pode ser comparado? Lá em Isaías, no capítulo 31, tem um exemplo bem maravilhoso. Isaías 31, verso 4, diz assim, porque assim me disse o Senhor. Isaías 31, verso 4, olha que coisa interessante. Quanto você acha? Deixa eu beber água. Isaías 31, verso 4, diz assim, porque assim me disse o Senhor, como um leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Não sei se vocês já viram, até em programas,
quando um leão pega uma presa. Ele está dizendo, quando um leão pega uma presa e ruge sobre ela, aí essa palavra rugir significa meditar. O que Isaías está querendo dizer? Sabe como é que se medita? É que quando você pega algo e você fica em cima daquela coisa, e não importa as vozes que venham de fora, não importa a multidão das informações que venham de fora, não importa as notícias que a Globo der, não importa o que a conta bancária diga e o extrato, não importa a multidão de coisas que vem sobre você, tente arrancar uma presa de um leão. Eu duvido que você consegue. Meditar isso é pegar um versículo e não tem nada nem circunstâncias que roube de você. Porque você está tão em cima daquele versículo, meditando e pega aquilo como uma verdade que ninguém rouba. É assim que se cria caminhos neurais. Vocês estão entendendo isso? Não é, queridos, ouvindo uma palavra sobre cura, e daqui a pouco escuta o número de mortes na televisão, e dá um espirro, e fica se acabando de medo. Aleluia! Estão dizendo por aí que o medo matou mais do que a Covid. Vocês estão entendendo isso? Porque cura não cabe numa mentalidade de doença. Então pega o versículo, querido, e faz como um leão, se debruce nele. E diga, rapaz, se Deus diz isso aqui, qual é o cão que vai roubar isso aqui de mim? Aleluia. Amém? E foi isso, sabe, que Deus disse para Josué. Josué, o negócio é o seguinte, você pode ser bem sucedido. Esqueça tudo que passou. Renove sua mente e avance. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossiga para as que estão adiante de você. Amém? Então, meditar, agora você percebe que meditar não é ficar passivo. Seja o que Deus quiser. Não, queridos, meditar tem uma ação. Amém? E você precisa entender, queridos, que ser espiritual é ser inteligente. Às vezes as pessoas pensam que crente são aquelas pessoas que não deu certo com nada, né? Não tem o que fazer, não tem uma profissão bem sucedida, nada dá certo, aí você é crente. Ser crente é para gente inteligente. Meditar é para gente inteligente. Amém? Falar é para gente inteligente. Então a gente precisa entender isso, né? Que Deus queria derramar algo novo sobre a vida de Josué. E precisou que ele pensasse correto. Então eu vou dizer para você de novo, pense correto. Amém? E aí, existe 7 sinais de uma mente renovada. Eu vou dizer alguns aqui para vocês pensando aí se você tem uma mente renovada, à luz da palavra de Deus. O primeiro sinal de uma pessoa que tem uma mente renovada é uma pessoa que tem uma perspectiva brilhante do futuro. É aquela pessoa que não tem medo do que está para vir, porque ela já se viu num futuro glorioso. Sabe aquela vida de esperança, um senso profundo. Olha, uma mente renovada é um senso profundo de que algo bom está pronto para romper a qualquer momento. Rapaz, olha, eu só sei como esse dia começou, mas eu estou com um senso que a qualquer momento algo grande vai acontecer. Porque eu estou nessa expectativa. Porque eu renovei a minha mente o suficiente, que um dia pode começar de um jeito, mas ele não precisa terminar do mesmo jeito. Vocês entendem isso? Eu não sei como você acordou hoje, mas eu acredito que você está recebendo uma palavra para ir dormir diferente. Amém? Então, uma pessoa que não tem mentalidade renovada, ele sempre está esperando algo ruim acontecer. Já prestou atenção? E quando algo bom acontece, ele pensa que alguma coisa está errada. Quando já viu gente, quando está rindo demais, eu nem posso rir tanto. Porque quando a gente está rindo muito assim, acontece sempre uma coisa ruim. Vocês já ouviram isso? Sorria. Você está sendo filmado. Amém? Então deixa eu te dizer, tudo coopera para o teu bem.
tudo coopera para o teu bem. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Amém? O segundo ponto de uma pessoa com a mente renovada, o impossível sempre vai parecer possível. Ela nunca vai olhar para nada para achar assim, não vai acontecer. Por mais impossível. E sabe de uma coisa, gente, que tem a mente renovada? Por mais difícil que seja, para ela aquilo é uma questão de honra. Agora vai acontecer. Eu vou mover as águas. Isso aí é uma questão de honra. Se fosse fácil, eu deixava para lá. Mas só porque é difícil, agora o diabo vai ver quem é que manda. Aleluia. Aleluia. Quem tem a mente renovada não é frouxo. Aleluia. Amém. E é muito interessante isso, queridos. Sabe, eu não sei se você já ouviu essa história, né? Mas deixa eu contar para você, eu li num livro, achei bem interessante. Como é o nome do autor do livro? Lembro já. Ele disse que certa vez, um menino levou para a mãe dele um bilhete. Presta atenção a isso. Da escola. E quando a mãe abriu o envelope, a mãe começou a chorar. E ela foi ler o bilhete para o menino. O bilhete dizia, ela leu para o menino assim: seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele. E não temos bons professores para lecionar para ele. Por favor, responsabilize-se pelo ensino dele. Isso foi o que ela leu para ele. E aí, muitos anos depois que a mulher morreu, o filho, já um homem feito, um sucesso na vida, né? Encontrou o bilhete. E ela abriu para ler. Sabe o que estava escrito? Seu filho está mentalmente doente. Não podemos permitir que ele continue frequentando a escola. Por isso, responsabilize-se pelo ensino dele. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Você vai aceitar o que as circunstâncias estão ditando? Ou vai aceitar o espírito da fé e da palavra, que foi pago um alto preço para você pegar e correr com ela? Você sabe o que eu tenho visto? É que o povo está se conformando hoje com qualquer circunstância que se levanta. É assim mesmo, vai se divorciar, mas é assim mesmo, né? Ultimamente, tanto divórcio, para quem tem a mente renovada na palavra, não, amado. Não, mas é normal. Como eu sempre digo, nunca mudei o discurso. Normal é o nome de um demônio. Vocês entendem? Não, mas são profissionais que estão dizendo. Ei, não tem profissional maior do que o Espírito Santo. Foi ele que inspirou a palavra. Amado, se você pode encontrar um versículo que garanta o que você quer, com certeza você vai ter a resposta. Oh, glória a Deus. Amém. E sabe quem foi esse homem? Thomas Edison. O gênio do século. E você só está me vendo. E essa luz só está sobre mim. Porque ele era um homem que era mentalmente doente, mas a mãe não aceitou. O que você tem aceitado? O que você tem aceitado? Não, essa pandemia, né, deixou o povo tudo sem dinheiro. O diabo está sem dinheiro. Você está ficando rico. Queridos, eu aprendi a dar respostas ao diabo. Porque quando ele quer mentir, eu digo, vá se lascar para lá, Satanás. Tem dia que eu digo isso várias vezes ao dia. Vá se lascar para lá, Satanás. Vá tomar banho, cão dos infernos. Não é não? Aleluia! Você quem sabe o que você quer aceitar, o que você quer pensar, o que você quer meditar, querido. É você. Posso pensar por você não, mas posso te ensinar a pensar correto. E querido, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho convicção do que você tem recebido aqui. Aleluia. Aleluia. Amém? Vai orar em línguas. A Bíblia diz que a oração em línguas deixa a tua mente infrutífera.
Ou seja, faz com que ela não produza os frutos próprios da preocupação. Não é assim? Está se preocupando, isso é um fruto da mente. Então, ora em línguas que ela fique infrutífera. Abafa a voz da incredulidade, da preocupação. Ora em línguas. Não tem o que fazer, vai orar em línguas. Aleluia. Amém. E Thomas Edison, queridos, você sabe que eu soube que ele errou quase 2.000 vezes para acertar a lâmpada. E cada vez que errava, o povo dizia, errou de novo. Ele não, só descobriu mais uma maneira de como não fazer. Uma pessoa que teve uma mãe dessa perto dele, querido, você sabe que Deus te vê assim? Não importa o relatório de fora, Deus acredita em você. Deus tem fé no que Ele te fez para ser. Pelo amor de Deus, dá um voto de confiança a Deus. E pensa como Ele pensa. E aí, errou de novo, ele disse, não errei. Aprendi mais uma forma de como não fazer. Sabe, querido, e 2.000 vezes perseverando. Hoje a gente está aqui no claro, olha que bênção. Diga aí. Vale a pena ou não vale pensar certo? E ele escreveu no diário dele, eu fui um menino mentalmente doente. Mas graças à fé de uma mãe, eu me tornei o gênio do século. Você que é mãe, qual é o relatório que você tem aceitado? Quais são os sintomas que teu filho adolescente tem apresentado e você tem aceitado como uma verdade? Porque a minha Bíblia diz que a geração do justo é para ser poderosa nessa terra. Então não aceite menos do que poder. Aleluia, aleluia, amém. E lá em Números 14, 28 diz isso, né? Por minha vida, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim eu farei a vós outros. Como aquela mãe falou, foi exatamente o que ela teve. Amém? Então não decida, sabe, queridos, nós estamos num tempo onde nós precisamos abafar toda voz de impossibilidade. O que se levantar de impossibilidade, sabe que existem muitas vozes no mundo? Existe a voz de Deus, existe a sua voz, existe a voz de quem está perto de você, né? Existe a voz do diabo, do sistema, do mundo. Eu quero perguntar, qual é a voz que você tem dado crédito? Aleluia. Saiba discernir a voz correta. Amém? Então a gente precisa entender, não é isso? E a gente precisa, queridos, pensar correto, falar correto. Ah, Rosana, eu já sei disso, então pratique. Amém? Não importa o que o médico disse, o gerente do banco disse, a TV Globo disse, e daí? E daí? Você sabe que aquilo que te enche é aquilo que te conduz? Se você estiver cheio de notícias, você vai ser conduzido por elas. Então se encha da palavra e se deixe conduzir por ela. Amém? Glória a Deus. E a mulher, o que foi que a mulher do fluxo de sangue fez? A Bíblia diz que ela dizia consigo mesma. Querido, ela contava uma história para ela. O médico já tinha dito, não tem cura. O banco já tinha dito, faliu. A lei já tinha dito, não sai de casa. Mas ela dizia consigo mesma. Tem hora que você precisa falar com você, não é nem com os outros, é com você. O que é que você tem dito para você? Conta uma história de sucesso para você. Amém? Se olhe no espelho, queridos. E uma coisa que um dos sinais de quem tem a mente renovada é gostar de si mesmo. Uau! Se olhe no espelho e fale com você mesmo. Coisa linda, ungida. Aleluia! E até quando aparecer suas fraquezas, fale para ela. Aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Outra coisa de uma mente renovada. Vive em paz e não se preocupa. Característica de pastor Bud Wright. Né? Se preocupação bater na minha porta, fé vai atender.
Se tristeza bater na minha porta, a alegria atende. Irmã, não se preocupa. Quantas vezes, amados, nós ouvimos isso? Preocupação é fé no diabo. E quantas vezes aquele homem tinha uma mente renovada, né? E eu vou te dizer, queridos, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, anulando nós sofismas. Você sabe o que são fortalezas, especulações, aquela coisa, e se? Basta o filho atrasar da escola, né? Meu Deus, o que será que aconteceu? Olha a mente. Será que foi um acidente? E por que você não pensa, rapaz, ele tirou um 10 e a diretora deixou no final para fazer como é que se diz, uma homenagem para ele na escola, por isso que ele está demorando. E o marido quando atrasa? Onde será que ele está? Com quem ele está conversando? Por que você não pensa que de repente foi uma promoção? Diga comigo, mente renovada. Sempre pensa o melhor. Amém? Glória a Deus por isso. Outra coisa que uma pessoa de mente renovada faz é rápido em perdoar. É rápido em liberar graça para as pessoas. Porque perdoar, querido, não é dar razão à pessoa, é dar razão a Deus. Não é? Fulano fez errado, mas eu dou razão a Deus, eu vou perdoar. Como diz J.B. Carvalho. J.B. Carvalho diz que perdoar é perder no ar. Deixa ir. Né? Mente renovada. Quem pensa como Deus, perdoa. Amém? São sinais para você pensar se você realmente tem mente renovada. Outra coisa de uma pessoa com a mente renovada, ela é confiante e grata. Porque confiança sem gratidão é soberba. Mas se você é confiante e grato, sabe, você confia no que Deus tem para você e é grato a Ele de todo o seu coração. Porque você sabe que você só é o que é por causa dEle. Amém? Então, é uma pessoa assim, sem arrogância. E um sétimo ponto de uma pessoa com a mente renovada é aquela pessoa que acredita nas pessoas. Você acredita nas pessoas? Tem gente que vive assim, desconfiando, né? A gente está vivendo num tempo que a gente não pode mais confiar em ninguém. Isso é uma mente doente. Deplorável. Porque quem pensa como Deus pensa, sempre dá um bom crédito. Sempre acredita nas pessoas antes que elas mereçam. Porque Jesus acreditou em Judas até o último minuto. Aleluia! Diga comigo, mente renovada. E sabe, queridos, não adianta. Sabe, às vezes as pessoas pensam tanto em grandes igrejas, mas não adianta você construir grandes igrejas com pessoas pequenas. Construa grandes pessoas e os grandes templos vão chegar. Acredite nas pessoas. Confie, dê um voto de confiança. Porque até quem decepcionou Jesus, Ele deu uma segunda chance. Amém? Porque Jesus tinha fé nas pessoas. Amém, gente? E aí ele diz assim, em Efésios 4, 22. Vamos abrir lá? Deus é bom e paga bem. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Entende? Se renove na forma de pensar. Pense correto. Pense diferente. Se você pensava medíocre, pense grande. Se pensava pequeno, pense grande. Se pensava em escassez, pense em abundância.
Se tinha mentalidade de pobreza, pensa em prosperidade. Aleluia! Aleluia! Amém? Se renove no espírito do vosso entendimento. E se revista do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Então, querido, se renova na forma de pensar. Porque assim como você se vê, assim você é. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você. Você sabe que Deus pede, vai abrindo sua Bíblia aí em Miqueias capítulo 2. Você sabe que Deus sempre nos pede. Tudo que Deus nos pede para fazer, queridos, é aquilo que Ele sabe que a gente pode. O que a gente não pode fazer, deixa com Ele que Ele faz. Porque Ele disse para Josué, Josué, o que é que você sabe fazer? Você sabe pensar, meu filho? Sei, então pense. Sabe falar? Sei, então fale. Não foi assim? Agora, levar Josué com aquele povo para entrar na terra prometida, com certeza o que Josué não podia fazer, Deus fez. Então faça o que você pode e deixe o que Deus tem que fazer, que Ele vai fazer. Mas faça a sua parte. Né? Você lembra quando Moisés estava clamando a Deus, porque estava ali o povo tirando o juízo de Moisés, e Moisés vai clamar a Deus. Aí Deus diz, por que você está clamando a mim? Diga o povo que marcha, em outras palavras, perguntaria o povo se eles sabem andar. Então, se eles sabem andar, ande. E o que você tem na mão? Um cajado. Você tem condição de levantar o cajado? Tem, então faça. Deixe que o impossível eu entre e faço. Faça o que você sabe. E o resto eu faço. Não foi sempre assim, gente. Hein? Você sabe arrodear essa montanha, sabe andar arrodeando, sabe dar a volta, então dê a volta e deixe que eu arrebento com elas. Meu Deus do céu. Você pode imaginar Deus olhando para Davi, e Davi sabe atirar pedra. Então atira. Aleluia. Faça o que sabe, que eu faço o que eu sei. Amém. E Josafá sabe cantar com o povo, então cante, meu filho, deixa o resto comigo. E fique pronto para pegar os despojos. Às vezes a gente pensa, queridos, que as coisas vão ser na força do braço, é a gente que tem que sempre fazer alguma coisa. Meu amigo, faça o que Deus manda. Faça o que você sabe, Deus faz aquilo que Ele é especialista. E você vai ter os resultados. Amém? Miqueias capítulo 2, isso aqui é eu vou encerrar, viu? Aleluia. Isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus, seu Senhor. Miqueias 2, verso 13, diz assim: subirá diante deles o que abre caminho. Abriu ou não abriu? Abriu ao ponto de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não foi assim? Aí ele diz assim, subirá diante deles o que abre caminho, ponto e vírgula. Aí agora vem falando, essa profecia seguinte aqui é para você. Eles romperão. A Bíblia não disse que Jesus ia abrir um caminho para você ficar vindo após Ele, passivo, apático, né? Vamos ver, quando Deus quiser as coisas acontecem. Diz, ei, Jesus vai abrir um caminho para você vir e romper. Tem rompimento que é você que vai fazer. Na forma de pensar, na forma de falar, na forma de crer. Ei, você é um rompedor por natureza. Meu Deus do céu. Diga, eu sou um rompedor por natureza. Você já nasceu rompendo. Para você nascer, teve que romper. Aleluia. A igreja não pode, gente, estar passiva, apática. A gente tem que ser agressivo mesmo. Diga, nasci para romper. Aleluia. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. Não foi isso que Jesus disse, eu sou a porta? Aquele que crê em mim entrará por ela e achará pastagem, entrará e sairá e encontrará pastagem. Meu Deus do céu, a Bíblia deu uma profecia sobre você, que você é um rompedor. Aleluia. Aí ele diz, e seu rei
rei com letra maiúscula, né? Jesus irá diante dele, sim, um Senhor à sua frente. Então você não está só, não. Graças a Deus. Amém? E a gente precisa, queridos, essa palavra rompedor, no original é desbravador. É poder de abrir um caminho que não existe. Uau! Se tem porta aberta, você pode romper. Porta fechada, você pode romper. Amém? E aí ele diz, né, que Jesus criou esse caminho para você vir após ele e romper. Agora, você sabe que não se rompe de todo jeito? Tem um texto aqui, é o último que eu vou ler para a gente encerrar, né? Em Gênesis capítulo 38, fala de Tamar, quando estava para dar à luz. Olha que coisa interessante. Tamar, quando estava para dar à luz, no capítulo de Gênesis, no capítulo 38 de Gênesis, verso 27, diz assim: e aconteceu o quê? Estando ela, Tamar, para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira tomando, lhe atou um fio encarnado e disse: esse saiu primeiro, mas encolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram de Pérez. Vocês estão entendendo? 2 meninos. Botou logo a mãozinha, a parteira, porque na antiga aliança tinha isso, do primogênito, né? Então, vamos botar um fio encarnado aqui no braço dele, para a gente saber qual foi o primeiro. Só que ele puxou a mão, e o outro veio e passou na frente. Querido, deixa eu te dizer, nós estamos vivendo um tempo profético. E eu não sei se você está percebendo, mas existe uma atmosfera profética aqui. E sabe de uma coisa? Diante de uma atmosfera profética, a gente faz como Manoá, o pai de Sansão. A mãe de Sansão recebeu uma profecia de um anjo. Olha, vai nascer um menino, nazireu, um chamado desde o ventre. Não beberá bebida forte. Ele vai ser o que vai destruir os filisteus. E tanta profecia. Aí a mãe de Sansão correu para dizer para o pai, Manoá: o anjo apareceu para mim e disse, estava debaixo de uma atmosfera profética, e disse que vai nascer um menino. Manoá disse: como? Disse para você? Ele vai aparecer para mim. Sabe por que Manoá disse isso? Porque numa atmosfera profética, a gente não fica à toa, boiando. A gente diz: como é a história, foi dito, pois quer saber de uma coisa, quem quer ver sou eu, isso aí. Meu amigo, o anjo disse: pois, Senhor, faça com que ele apareça para mim. Quem quer ouvir sou eu. Ele vai ter que me dizer como é que eu tenho que criar esse menino, já que ele é tão importante. Mas me diga aí como é que vai criar ele. E ele chegou para Deus mesmo: Senhor, apareça para mim. É isso tudinho que o menino vai ser? Então me diga como é que eu tenho que me comportar com ele. Porque ambiente profético é assim. É você ouvindo a palavra e dizendo: Senhor, agora me diga como é que eu ando nisso. Porque eu não vou ouvir para não acontecer. Eu vou ouvir, vou fazer o que já disser, mas vai acontecer. Aleluia. Me diga como é que eu tenho que me comportar com esse menino. Vou fazer o que com ele mesmo? Porque às vezes as pessoas estão num culto, querido, uma palavra profética liberada. Mas eu ouvi e nada aconteceu. Sim, mas você fez o quê? Porque entre a profecia e o cumprimento, querido, tem um percurso. Que quem vai pensar é você, quem vai falar é você, quem vai fazer é você. Deus já liberou a palavra, então pegue e corra com ela. Mas o povo vem para um culto profético, querido, não sabe no outro dia nem o que foi pregado. Como é que vai acontecer? Aí vamos voltar para Pérez, porque eu acredito que tem alguns Pérez aqui hoje à noite. Sabe aquela pessoa que correu na tua frente, que você pensava que era ele que tinha tudo para dar certo? E de repente veio a pandemia e ele encolheu a mão. E aí você vai passar na frente e o povo de São Luís vai olhar e diz assim: como foi que esse menino rompeu?
Como foi mesmo que esse bichinho rompeu? E não era o outro. Vocês já ouviram um ditado que diz assim: o mundo é dos mais espertos. Hein? O reino de Deus é tomado por esforço. É para quem quer romper. É para quem quer correr com a visão. É para quem quer ser esperto ao ponto de não ser passivo. É para quem quer dizer assim: rapaz, eu vou fazer acontecer. Aleluia! Deixa eu te dizer, amados, às vezes, a gente estava conversando com Lucinha a respeito do período que a gente começou a servir, há anos atrás. Teve gente que já serviu com a gente, que está no mesmo canto, fazendo a mesma coisa. Não muda nem a forma de se vestir. Por quê? Oportunidades não é dada para todo mundo. Mas tem gente, no tempo de Deus as coisas acontecem. Que tal você puxar o tempo ao teu favor? Aleluia. Você lembra quando Maria disse para Jesus? Eles não têm mais vinho não. Jesus disse sim. Não é chegada a minha hora não de milagre. Nunca tinha feito nenhum. Ele estava dizendo isso. Não chegou ainda a minha hora de milagre. O Pai, eu só faço o que vejo o Pai fazer, o Pai falar. O Pai não comunicou nada ainda. Não é minha hora. Mas a fé de Maria mexeu com Jesus. Ao ponto de que se não era a hora, querido, ele antecipou. Então para com essa onda de, no tempo de Deus, deixa com que tua fé mexa com Deus no trono, que se não for a hora, vai acontecer. Aleluia, só por causa da sua ousadia. Amém, gente? E aí ele diz exatamente isso. Então saia daqui com essa palavra. Rapaz, eu sou um Pérez da vida. Quer saber de uma coisa? Vão olhar para mim e vão dizer: como foi que esse menino rompeu? Como foi que essa menina saiu dessa? Como foi que rompeu esse negócio? Você entende isso? Porque você vai renovar a sua mente o suficiente. Porque é aquilo que você precisa. Encontre na palavra o respaldo. E medite na palavra. E medite na palavra. E medite na palavra. Faça caminhos neurais. Medite na palavra. E fale a palavra. E fale a palavra. E fale, eu vou te dizer, pare com essa história de orar em línguas ou de fazer suas orações. Estou lavando a louça, estou orando, é muito conveniente. Você não tem nada para fazer mesmo, nem pode sair dali. Entende? Estou dirigindo, estou orando. Tem um momento de solitude. Que você deixa de fazer tudo. Sabe, queridos, e diz: sou eu e papai agora. E está na hora da igreja pegar isso. Porque orar fazendo outras coisas é muito conveniente, porque você não tem nada para fazer mesmo. Agora, puxa um tempo para meditar na palavra. Para fazer sessões mesmo sabe, criar caminhos neurais. De fazer caminhos na sua mente. De renovar a sua mente com a palavra. De falar a palavra. De chamar para agora o seu futuro. E você vai ver se as coisas não acontecem. Aleluia! E de fato, o mês de junho já pode terminar diferente, se você quiser. Amém? Diga para seu irmão, está na hora de romper. Aleluia. Sai da zona de conforto e rompe. Porque a hora é essa. Amém. Tua genética é de rompedor. Obrigada, Pai. Porque pessoas que não tinham perspectiva de nada acontecer. As pessoas vão olhar e vai dizer: como foi que ele rompeu? E sabe que você vai dizer: renovei a minha mente. Pensei diferente. Falei diferente. E as coisas aconteceram. Amém? Aleluia. Vamos ser violentos, queridos. Agressivos. Nós fomos ensinados, sabe, num evangelhozinho que é paz e amor. E aquele evangelho, sabe, que parece que a gente vive assim, paz e amor. Mas sabe que no reino do Espírito a gente tem que ser agressivo?
tanto para barrar Satanás, como para pegar o que Deus tem para nós. Deixe de passividade. Faça acontecer. Amém? Glória a Deus por isso. Domingo a gente continua. Amém? Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que veio visitando, ou já fez outras visitas a essa igreja, mas ainda não decidiu fazer Jesus Senhor da sua vida? Porque a Bíblia diz que a gente crê com o coração, mas confessa com a boca. É a lei da fé, que Jesus é Senhor. Então, se você está aqui e você nunca fez essa confissão pública para Jesus ser o Senhor da sua vida, hoje é a sua noite de romper. Vai começar rompendo, vai começar pensando diferente, falando diferente. Amém? Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus e precisa fazer isso hoje à noite? Venha. Aleluia. Hoje essa noite foi programada para você. Glória a Deus. Cadê você? Venha. Pode vir. Aleluia. Tem pessoas aqui que vai orar junto com você. Ou se você já fez Jesus Senhor da sua vida, mas de certa forma está afastado e hoje é a noite de voltar. Você pode vir também se reconciliar. Todos crentes? Glória a Deus. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, como eu disse, a oração em outras línguas torna a nossa mente infrutífera, de produzir aqueles frutos, preocupação, ansiedade. Você orando em línguas, você silencia ela. Então, se você já é nascido de novo, mas não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, hoje também você pode sair daqui cheio do Espírito. Tem alguém que quer ser batizado com o Espírito Santo? Venha. Venha. Aleluia. Ore em outras línguas para romper. Glória a Deus. Tem mais alguém fora ela? Aleluia. Aleluia. Pode orar por ela aqui? Ou vocês? Pode? Aleluia. Você congrega aqui? Ok. Então, a Bíblia diz que o Espírito concede as línguas, mas quem fala é você. Né? Que o Espírito Santo concedia e eles falavam. Eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Amém? Então, você vai evitar falar em português. Eu vou orar por você. Tá certo? Eles vão ajudar. Querem vir ajudar, meninas? E aí, você vai abrir a boca. E você vai, as palavras que o Espírito Santo for conduzindo. Você não vai entender com a sua mente, porque a Bíblia diz que a gente fala mistérios com Deus, não entendemos. Mas você vai abrir sua boca e falar em alto e bom som. E como é que se recebe, Rosana? Sabe, a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. O maior pecado dos judeus foi não receber aquilo que Deus mandou. Mas se você já recebeu Jesus, você também tem a opção de receber o Espírito Santo ou não. Mas se você veio aqui para frente, você está dizendo, eu quero recebê-lo. Porque tudo que você precisa nessa nova aliança é receber pela fé. Por isso que Paulo diz, recebeste o Espírito Santo quando creste, se recebe o Espírito quando crer. E eu creio que você vai sair daqui hoje cheia. Em nome de Jesus, só levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito já habita dentro dela. E eu creio no Espírito concedendo as línguas. Só receba. Pode falar. Não é imitar. Se você tivesse de imitar, você já teria imitado. Amém? Se você não imitou até agora, não é agora que você vai. Então abre a sua boca. Nem que seja uma palavra só. E isso vai crescendo. Vai crescer. Isso, mais alto. Cheia. Pode falar mais alto.
Robros que chibri de canto do dobro. Rombre de pode falar. Rimbre de canto do. Rombres que chibri de canto do dobros. Rombros que de não fala em português. Tá cheia? Aí, tá falando em línguas. Vai fluir no Espírito Santo. Em nome de Jesus. E não para. Continua falando. Amém? As línguas é uma evidência, mas tem muito mais aí. Cava esse poço. Amém? Tem alguém aqui com alguma dor, enfermidade, que entende que a unção e que Jesus ainda cura? Que Ele é um doutor que nunca perdeu um paciente? Tem alguém? Se tiver, fique de pé onde você está, que eu oro por você. Todos curados? Glória a Deus. Ó, igreja salva, cheia do Espírito Santo e curada, só falta uma coisa, né? É esperar o momento para ser muito generoso. Oh, aleluia.